Amados irmãos, boa noite, que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Sempre uma alegria, sempre um prazer retornar a essa amada igreja que nos acolheu e que sempre nos acolhe quando nós retornamos. Agradecemos ao reverendo Ageu, amigo também de longa data, ao conselho, que o Senhor queira nos edificar nesta noite por intermédio da sua palavra. Vamos abrir, irmãos, as Sagradas Escrituras. No livro de Números, conhecido texto de Números, capítulo 6. Finalzinho do capítulo, versos 22 a 27. Número 6, versos 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, Deus grandioso e soberano, Criador de todas as coisas, Autor, Consumador da nossa fé. Te agradecemos, ó Pai, por tantas vezes ter nos orientado na caminhada, na trajetória deste mundo. Te agradecemos, ó Deus, pela existência dessa igreja, te agradecemos, ó Deus, pelo seu pastor, pelo conselho, pelas estruturas estabelecidas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por mais de 6 décadas em que o Senhor permite que aniversários sejam aqui, ó Pai, celebrados como um lembrete da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, ó Deus, e do poder sustentador do Senhor sobre nós. Nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que nos abençoe neste culto, que receba este culto, ó Pai, na mediação de Teu Filho Jesus Cristo. É através dele, ó Pai, que nós nos apresentamos diante do Senhor, da sua justiça santa. É através, ó Deus, do seu sacrifício redentor na cruz do Calvário, que nós sabemos que o Senhor pode ouvir as nossas orações, pode nos atender, e certamente o Senhor tem nos abençoado. Fica conosco não apenas esta noite, ó Deus, mas pelos próximos tempos de vida que o Senhor conceder aos teus servos aqui. Esteja, ó Pai, com cada família aqui representada também, que haja disposição no nosso coração e motivação para Te servir mais e mais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, de onde vêm as bênçãos que nós recebemos? E por que, afinal de contas, que nós precisamos tanto delas? Se eu aqui perguntasse qual de vocês ou quem de vocês gostaria de ser abençoado no restante desse ano, eu acredito que todos vocês levantariam a mão. Quem não deseja ser abençoado? Quem não deseja anos de vida abençoados? Não é, afinal de contas, aquilo que nós costumamos dizer, inclusive em determinados períodos do ano, muito especialmente quando inicia-se um novo ano, as pessoas dizem isso, né, que Deus te deu um ano abençoado, ou quando celebramos o aniversário. Agradecemos a Deus por mais um ano de vida que Ele nos concedeu, por mais um ano de organização que Ele concedeu à sua igreja, e desejamos que outros anos abençoados sejam concedidos. De fato, meus irmãos, as bênçãos de Deus são extremamente importantes. Elas são a razão fundamental de nós estarmos aqui hoje. Sem as bênçãos de Deus, nós não sobrevivemos. Sem as bênçãos de Deus, nós não damos um passo sequer. Nós não alcançamos absolutamente nada. Nós não podemos ser bem-sucedidos em coisa alguma. Então, cabe-nos aqui a reflexão. As bênçãos que vêm do Senhor, elas são absolutamente essenciais para nós. E eu gostaria, meus irmãos, com base no texto que acabamos de ler, de propor aqui 4 lições ou 4 ensinamentos que eu gostaria que ficassem marcados na mente dos irmãos, que os irmãos levassem no coração.
porque certamente elas dirão muito acerca de como nós devemos, inclusive, interpretar as ocorrências que se dão diante de nós, os acontecimentos, as circunstâncias. Afinal de contas, nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós temos uma herança bendita para conservar. Como povo de Deus, nós somos testemunhas vivas de como o Senhor nos amparou, do seu poder, do seu agir, da sua mão invisível, da mão invisível da providência de Deus sobre nós. Portanto, meus irmãos, gostaria de fixar aqui 4 lições que eu considero que são muito relevantes para nós e especialmente em uma data como essa. A primeira delas é que Deus é o provedor de todas as bênçãos. Deus é o provedor de todas as bênçãos. A segunda, que eu já adianto, Deus deseja abençoar o seu povo. É desejo de Deus, é vontade de Deus expressa, determinada, a abençoar o seu povo. Terceiro ponto, a bênção de Deus é decorrente do pacto que Ele fez conosco. É decorrente de um pacto, de uma iniciativa de Deus de estabelecer uma aliança com o seu povo, com os seus escolhidos, com os seus eleitos. E por fim, em quarto lugar, a bênção de Deus se manifesta de forma variada. Uma das coisas mais grandiosas que nós podemos aprender sobre as bênçãos de Deus é que ela se manifesta de uma forma constante e também de uma forma variada. Vamos ao primeiro ponto aqui, meus irmãos, que eu gostaria de enfatizar. Deus é o provedor de todas as bênçãos. Vejam vocês que o nome do Senhor, no texto que nós lemos, é repetido 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O nome do Senhor, então, é repetido 3 vezes, o que não é necessário do ponto de vista gramatical, mas é fundamental sob o aspecto linguístico e teológico. Porque no hebraico, irmãos, é comum o uso da repetição quando se pretende enfatizar algo. É uma característica desse idioma. Por outro lado, em termos doutrinários, nós podemos afirmar que, sem a menor sombra de dúvida, toda e qualquer bênção tem uma única origem. Toda e qualquer bênção parte de um único lugar. Toda e qualquer bênção desce dos céus sobre nós. Então, Deus não é uma fonte de bênção alternativa. Deus não é sequer a principal fonte de bênção. Ele é a única. Essa é a afirmação que eu gostaria de fixar aqui inicialmente. Deus é a única fonte de bênção sobre nós. Ainda um outro detalhe teológico, irmãos, é que muitos estudiosos das Escrituras enxergam na repetição tripla do nome de Deus uma referência, talvez até sutil, à Trindade Santíssima. O que faz sentido à luz do fato de que esta bênção é reproduzida no Novo Testamento, de uma forma diferente e se referindo de maneira direta às 3 pessoas da Trindade, como acontece no final da 2ª carta aos Coríntios. Ali, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, nós temos aqui um paralelo que é possível de fazer entre a bênção sacerdotal, a bênção araônica e a bênção apostólica, que também, aliás, costuma ser impetrado após os cultos solenes que nós realizamos ao Senhor. A questão, então, irmãos, é que uma grande ênfase é dada no fato de que Deus, e somente Deus, é capaz de nos abençoar. Nós podemos recorrer a qualquer homem, nós podemos recorrer a qualquer igreja, nós podemos recorrer a qualquer outra circunstância, não é? Na nossa vida, mas o fato é que as bênçãos, elas advêm de um único lugar, de uma única pessoa. Elas advêm de um único ser. Elas advêm de Deus. O verso 27 também é marcante nesse sentido, especialmente no finalzinho. Vejam como é que ele encerra, como é que essa sessão aqui encerra. E eu os
abençoarei. E eu os abençoarei. Então, o pronome eu se destaca por completo aqui na estrutura da frase. Deus chama a atenção para si. Deus está aqui com a palavra. Deus é o sujeito dessa frase. Ele está dizendo, e eu os abençoarei. Então, quem é que nos abençoa? É Deus. Quem é que chama para si essa prerrogativa? Quem é que tem essa prerrogativa? Deus, unicamente Deus. Qualquer outra fonte de bênção é falsa. É falsa. Se nosso coração buscar qualquer outra coisa para além de Deus, e se nós buscarmos qualquer outro caminho que não o de Deus, para alcançar qualquer bênção, nós estamos incorrendo em idolatria. Somente Deus, meus irmãos, só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos abençoar, só Ele pode nos dirigir, certamente só Ele pode nos livrar dos perigos, nos proteger do mal, somente Deus. Como bem nos lembra Tiago, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o provedor de todas as bênçãos. Então, se a SAF está completando mais um ano, se a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani completa mais um ano em sua organização, isso é bênção de Deus. De Deus. Independente de qualquer coisa, meus irmãos, que nós tenhamos feito, ou independente de qualquer contribuição que os homens possam oferecer à igreja, e elas são contribuições úteis, afinal de contas, mas vamos nos lembrar que tudo vem de lá de cima, tudo vem de Deus. Até as nossas capacitações, os nossos dons, talentos, tudo vem de Deus. A nossa disposição, a nossa inteligência, a nossa saúde para trabalhar, tudo vem de Deus. Então, é aí que está o nosso foco, é aí que está a fonte de todas as bênçãos. Segundo lugar, como nós já dissemos, vemos aqui que Deus deseja abençoar o seu povo. Irmãos, é da vontade de Deus, é propósito de Deus abençoar o seu povo. E notem que interessante, porque aqui nós podemos dizer que se Deus não muda, conforme Tiago relatou, né? Nele não há variação de mudança, não há sombra. Se Deus não muda, a sua bênção, o seu interesse em ser favorável a nós, também é imutável. Também não muda. É por isso que a igreja é preservada. Por que a igreja é preservada ao longo da história, irmãos? Com tantas perseguições, com tantas indisposições humanas, por que a igreja resiste? Diante de tantos desafios, por que a igreja está aqui representada? A igreja de Cristo está representada no mundo inteiro. E mesmo nos lugares onde ela é mais acossada, mais perseguida, ela está lá. A semente germina, a palavra de Deus frutifica. Por quê, meus irmãos? Porque é do interesse de Deus. É do interesse de Deus. Ele estabeleceu um povo para si. Ele deseja abençoar o seu povo. Notem que essa vontade de Deus não é algo que nós estamos deduzindo. Não é uma dedução que nós estamos fazendo do texto. Não é uma especulação. É algo que está expresso, claríssimo, aqui nestas palavras. Basta ver, irmãos, o comando de Deus logo no início da passagem. O que é que o texto diz aí? Como é que o texto que nós lemos inicialmente se inicia? O texto diz, basicamente, disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Então, vejam que a própria iniciativa de abençoar o povo é de Deus. Percebe? Isso não foi uma iniciativa de Moisés. Moisés não inventou a bênção aqui. Arão não foi o autor das palavras desta bênção. Eles eram instrumentos de Deus. Eles eram líderes do povo. Eles oficiavam diante do povo e diante de Deus. Mas a iniciativa de abençoar o povo
é do próprio Senhor. O Senhor é quem chama Moisés, o Senhor é quem ordena a Arão e a seus filhos, sacerdotes dos hebreus, que eles deveriam pronunciar as palavras aqui transcritas. São palavras, aliás, irmãos, que também não nascem da mente deles, não é? Não é da mente dos sacerdotes que essas palavras saem, não é da mente de Moisés que estas palavras saem. Do mesmo jeito que nós cremos que a própria Escritura Sagrada não saiu da mente dos homens, os homens são instrumentos de Deus, o Senhor é o próprio, o Espírito Santo é o próprio autor das Escrituras por excelência, e Deus apenas usou homens para realizar a sua obra, comunicar a sua revelação. Não é o homem quem determina os termos em que eles devem ser abençoados, como nós podemos ver aqui com mais detalhes em alguns instantes. Mas é o próprio Deus quem faz isso. Eu pergunto para os irmãos, quem é que determina os termos da bênção? Somos nós? Quem determina os termos da bênção? É a igreja? Quem determina os termos da bênção, meus irmãos? É o próprio Deus. Ele é quem diz o como. Ele quer nos abençoar, ele deseja, e ele vai dizer como é que ele vai fazer isto. E o texto aqui também revela um pouco. Como nós podemos observar na história da redenção, há coisas que pertencem a Deus e a Deus apenas. A Deus e a Deus apenas, meus irmãos. Por exemplo, somente Deus determina ou delimita os termos pelos quais ele deve ser adorado. Isso não sou eu quem determina, não são os líderes quem determinam, não é o conselho da igreja, não é a igreja, não são os irmãos, não é o coração das pessoas. Olha, eu adoro a Deus da maneira como eu sinto no meu coração. Não são os nossos sentimentos que nos guiam nesse sentido. Não, somente Deus determina o meio ou os meios pelos quais Ele aceita receber a nossa adoração. Outra coisa, meus irmãos, nós podemos também dizer que somente Deus determina o meio de salvação. Os homens não podem determinar isso. Alguém pode salvar a si mesmo? Alguém pode escolher o caminho de salvação? A religião que salva? As práticas, as liturgias, os cerimoniais que vão redimi-lo? Alguém pode tomar decisões nesse sentido? Não. Alguém pode dizer, olha, a Bíblia afirma que a salvação é pela fé, mas eu gostaria que a salvação fosse pelas obras, então eu determino que eu serei salvo pelas minhas obras ou pelos meus méritos. Nós podemos inverter os planos de Deus nesse sentido? Determinar, repreender, dizer qualquer coisa nesse sentido que contraria a vontade de Deus? Obviamente que não, meus irmãos. Se é Deus quem nos salva, e só Ele pode nos salvar, Ele determina o meio de salvação. E Ele determinou que o meio de salvação é Cristo. É o seu Filho. É através da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Homem nenhum recebe prerrogativas assim. Aliás, também, diga-se de passagem, associado a isso, somente Deus pode perdoar pecados. Os homens não podem perdoar pecados. Os homens não podem absolver as pessoas pelos pecados que elas cometeram. E nós sabemos que isso existe em algumas estruturas religiosas, por exemplo. Não é? As pessoas são absolvidas ou recebem penitências e alguém diz que elas estão perdoadas. Ora, mas quem pode perdoar pecados, de fato, é Deus. E somente Deus. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós somos muito frágeis e muito pequenos para realizar tal coisa. Da mesma forma, somente Deus pode abençoar. Somente Deus pode abençoar. E Ele abençoa do jeito dele, não do nosso. Não do nosso. Não existe essa coisa de nós determinarmos a bênção. A bênção, no máximo, pode apenas ser reproduzida em nossas palavras como um ato de obediência em consonância com o querer de Deus. Então, quando o pastor chega ao final do culto e diz que o Senhor vos abençoe e vos guarde, por exemplo, ou quando ele diz que a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito, o amor de Deus sejam com todos vós, o que é que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos apenas reproduzindo
Nós estamos apenas transmitindo, nós somos apenas instrumentos de Deus. A bênção vem dele. E usamos as palavras reveladas que estão na própria Escritura. Irmãos, é ótimo nós termos um modelo de como Deus nos abençoa. Por vezes nós ficamos a nos perguntar, será que isto é uma bênção de Deus? O que esperar? Quando eu peço para que Deus me abençoe, ou quando eu peço que Deus abençoe a igreja, o que é que eu devo esperar de fato em meu coração? Nós temos alguns modelos de como Deus nos abençoa. Lembremos de que o Senhor Jesus também nos deixou, aliás, um modelo de como nós devemos orar. A oração do Pai Nosso nos dá algumas pistas de como Deus nos abençoa. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós nem sabemos orar como convém. Mas a maravilha maior é que o Deus que deseja nos abençoar, nos ensinou a pedir. Não é fantástico isso? Ele deseja nos abençoar e Ele nos ensina o que pedir. Ele deseja nos abençoar e se deleita nisso. Se observarmos então a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos verificar que Deus quer nos dar o pão de cada dia. Que Deus quer perdoar as nossas dívidas. Que Deus quer nos livrar da tentação e do mal. Que Ele quer que nós sejamos atraídos a Ele. Que nós lutemos pela sua glória. Que nós sejamos mais santos, como também Ele é. Não são pedidos ou orientações, direções que nós temos na oração do Senhor? Certamente, meus irmãos. Mas acima de tudo, Deus quer que nós nos submetamos aos seus pés. Deus quer nos mostrar que nós não vamos conseguir estas coisas sozinhos. Você não consegue o pão de cada dia sozinho. Você não consegue o perdão do seu pecado sozinho. Você não consegue ser santo por si mesmo e sozinho. Nós precisamos de Deus, das bênçãos de Deus. Esses dizeres iniciais do texto revelam que o objetivo permanente de Deus é abençoar todo o seu povo. Não apenas os que faziam o voto de Nazireu. E eu chamo a atenção para isso, irmãos, porque se você ler o capítulo inteiro de Números, o capítulo 6, se você ler desde o início, você vai ver que grande parte desse capítulo é dedicado a falar sobre o voto de Nazireu, que era um voto feito por pessoas que queriam se consagrar a Deus por ao menos um período de tempo, e em que estas pessoas se restringiriam de certos procedimentos e se envolveriam mais devotadamente em serviços santos. Existe uma série de detalhes aqui, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas o fato é que os sacerdotes, quando ministravam dessa maneira, diziam estas palavras aqui, eles falavam a todo o povo, a todos os filhos de Israel, indiscriminadamente, pela manhã, também pela tarde. O que mostra, meus irmãos, que o propósito era que houvesse uma lembrança constante, quase ininterrupta, de como Deus está empenhado em nos conceder dádivas celestiais. Os votos de Nazireu e outros votos especiais poderiam se dar até mesmo por um período bem curto, mas a bênção não se dava por um período curto. A bênção estava sempre ali. Os sacerdotes sempre a pronunciavam, porque Deus deseja sempre abençoar o seu povo. E nós podemos ficar seguros com isso, irmãos. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que o tempo nos reserva, o que Deus vai fazer, não sabemos, não conhecemos. De uma coisa nós sabemos: Deus deseja abençoar o seu povo. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja abençoar a sua igreja. Isso nos motiva, isso nos anima, isso nos traz esperança. Terceiro lugar, a bênção de Deus, irmãos, é decorrente do pacto que Ele fez conosco. Há um pacto, há uma aliança que Deus fez conosco. E esta bênção aqui, trazida, aqui revelada, ela é uma decorrência direta disso. Vejam,
é importante nós sabermos, irmãos, que a bênção de Deus não é aleatória. A bênção de Deus não é algo casual. Não se dá por acaso. Não é uma coincidência. A bênção de Deus não se dá porque nós estamos no lugar certo e na hora certa. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Na maioria das vezes, nós estamos no lugar certo e na hora certa porque Deus nos abençoa e dirige a nossa vida. Meus irmãos, se dependesse de nós mesmos, nós nunca seríamos abençoados. E eu sei que isso parece um tanto quanto pesado para se dizer, né? Mas é um fato. Se dependesse de nós mesmos, nós nunca seríamos abençoados. Porque seguindo as inclinações corrompidas do nosso coração, sempre estaríamos no caminho do erro. A Bíblia diz isso. A bênção de Deus, então, é o que muda a nossa história. É o que transforma a nossa vida e é o que nos faz andar retamente. É a bênção de Deus. A bênção de Deus, meus irmãos, é o que nos faz estar na igreja hoje e não em outro lugar. Nós poderíamos estar em outro lugar. Por que estamos aqui? Muitas respostas poderiam ser dadas, mas eu creio que a resposta maior é essa. Nós estamos aqui porque é desejo de Deus nos abençoar. Nós estamos aqui porque somos povo de Deus, recebemos bênçãos e queremos agradecê-lo. E queremos buscá-lo e conhecê-lo mais e mais. A bênção de Deus é o que nos faz buscá-lo conscientemente, ano após ano. Todos os anos os irmãos se reúnem para agradecer, não é? Mais um aniversário. Por quê? Ano após ano. Nós fazemos isso, irmãos, porque reconhecemos que Deus está conosco ano após ano. Ou poderíamos até dizer um pouco mais, geração após geração. O Deus dos nossos pais é o nosso Deus, que é o Deus dos nossos filhos. Ele abençoa o seu povo e sustenta o seu povo, geração após geração. Meus irmãos, e vejam aqui que essa bênção de Deus foi algo planejado. A bênção de Deus é algo planejado, é fruto de uma premeditação, de uma decisão, de um decreto eterno, de um propósito antigo, de uma intenção. Deus tem uma intenção preciosa de se relacionar conosco. Se relacionar. É uma bênção que depende, sobretudo, da fidelidade dele em relação à sua própria palavra. Deus é fiel à sua palavra. Como Paulo diz também a Timóteo, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Deus diz, Deus cumpre. Não sem razão, portanto, o nome de Deus em todos os momentos no texto é Yahvé. Então, quando o texto diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Nesses momentos aqui, meus irmãos, em que o nome de Deus é invocado, na verdade, nós temos aqui o nome da aliança, Yahvé, o nome da aliança. Para aqueles que talvez não estejam familiarizados, existem vários nomes pelos quais Deus pode ser chamado, ou pelos quais Deus é conhecido na Bíblia. Todos eles têm algum significado relevante. Todos os nomes que são dados a Deus, eles têm algum significado muito relevante. El, Elohim, Adonai, variantes disso como El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, atributos que nós podemos identificar com Deus como Kadosh, porque Ele é o Santo de Israel, e assim por diante. Mas todas as vezes em que os escritores da Bíblia querem chamar a atenção para a aliança de Deus, todas as vezes, meus irmãos, em que os escritores ou o próprio Deus diretamente se anuncia como Yahvé, o claro sentido é que nós temos em vista o Deus do pacto, o Deus da promessa, o Deus da aliança. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós temos que também pensar que este Deus lembra-se de nós, lembra-se do compromisso que Ele fez, até porque Ele fez um compromisso por decisão própria. Lembra-se, isso nos lembra que esse Deus é grande,
que esse Deus não hesita em nos preservar, que esse Deus não se arrepende, que esse Deus faz o melhor para aqueles a quem Ele escolheu, que esse Deus se revela e quer que nós o conheçamos, que esse Deus ratifica e confirma suas maravilhosas promessas. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós estamos cultuando aqui hoje. Esse é o Deus fonte da nossa gratidão, da nossa alegria, da nossa paz. E para que os irmãos vejam, em definitivo, como a teologia do pacto está patente aqui, olhem de novo o verso 27. Só que agora o seu início. O início do verso 27, irmãos. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Presta atenção nisso. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Eu quero perguntar para você, o que é que você acha que significa porão o meu nome? Qual é a ideia aqui? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. O que significa porão o meu nome? Significa, meus irmãos, que Deus, vejam que coisa maravilhosa, Deus vincula o seu nome a nós. Quando a bênção está sendo transmitida para o povo de Deus, e o nome de Deus é invocado, então a lógica, a ideia é como se Deus se vinculasse. E há um vínculo inquebrável feito entre Deus e nós. Significa que Deus compromete o seu próprio nome, nos dando a certeza absoluta de que Ele vai nos abençoar. Essa é a principal razão pela qual, aliás, Deus nos abençoa e nunca deixa de nos abençoar. Sabe qual é a principal razão pela qual Deus nos abençoa, irmãos? A principal razão pela qual a gente pode crer que Ele nunca vai deixar de nos abençoar é que, ao nos abençoar, Ele faz grande e notório o seu próprio nome em toda a terra. O nome de Deus se torna mais conhecido, o nome de Deus se torna mais temido, o nome de Deus se torna mais reverenciado no mundo inteiro quando Ele abençoa a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Os filhos de Deus falam sobre as bênçãos que recebem de Deus. Os filhos de Deus anunciam as maravilhas de Deus no mundo. Os filhos de Deus evangelizam, os filhos de Deus fazem o reino de Deus avançar. Então, quando Deus abençoa a sua igreja, quando Deus abençoa o seu povo, quando Deus abençoa cada um dos seus eleitos, Ele está tornando grande o seu próprio nome. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por meio das bênçãos que nós recebemos de Deus, nós damos testemunho dele aos povos. Alguns incrédulos se frustram, os que perseguem a igreja sucumbem, a igreja permanece. Deus segue fiel ao que ele disse a Abraão. Lembram? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, vocês acham que isso não se aplica para nós hoje? Certamente que se aplica. Essa não é uma promessa que ficou no passado. Não é um texto morto das Escrituras. Não é uma história de um personagem. Não é algo que Deus disse apenas e tão somente a Abraão. Abraão é o representante de uma raça eleita. Ele é o pai da fé, de onde vêm os filhos de Israel. Mas como nós bem sabemos, meus irmãos, esta promessa, estes pactos, esse pacto de Deus, eles têm a continuidade na vida da igreja, no Novo Testamento. Esse Deus continua abençoando aqueles que abençoam os seus. E Ele continua castigando, punindo, restringindo, golpeando aqueles que afrontam os seus propósitos, se rebelam contra Ele e perseguem o seu povo. Isso continua sendo verdadeiro. Continua sendo verdadeiro. Essa é a bênção do pacto, da qual Deus ainda se lembra muito bem. Vocês vão também se lembrar que Balaão,
E é interessante mencionar isso, porque a história de Balaão se dá no contexto do livro de Números. Vocês lembram que Balaão não conseguiu amaldiçoar os filhos de Israel? Ele tentou. Ele queria. Ele foi pago para isso. Mas ele não conseguiu. Contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ele é obrigado a fazer exatamente o contrário. Exatamente o contrário, em um episódio raro, marcante, em que até uma mula falou. E Balaão, contra a sua vontade, isso é importante destacar, contra a sua vontade, transmite palavras de bênção ao povo de Deus. 1, 2, 3 vezes. Porque nós servimos a um Deus soberano, que faz o que quer, que torce a vontade dos homens e impõe a dele. E a vontade de Deus é a de nos abençoar. O propósito de Deus é de nos abençoar. A aliança, o pacto de Deus é feito com o seu povo. Irmãos, não existe maior razão para nós agradecermos a Deus do que isto. Não há. Nós somos escolhidos por Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, nós fomos trazidos para a família de Deus. Existe agora um pacto. Deus fez conosco um pacto. Em Cristo este pacto se perfaz plenamente. Não tem jeito, nós estamos protegidos, as bênçãos vêm de Deus. Isso não quer dizer que nós não possamos enfrentar tribulações. Isso não quer dizer que às vezes nós não vamos ficar desanimados com alguma coisa. Isso não quer dizer que nós temos que abraçar um tipo de evangelho falso e triunfalista. Isso aqui não é teologia da prosperidade, nada disso. Nós estamos dizendo que através do tempo, e mesmo diante de momentos até turbulentos, sobrecarregados, difíceis, mesmo com a nossa luta contra o pecado e assim por diante, Deus nos abençoa. Ele é o provedor de todas as bênçãos, Ele fez um pacto conosco que se mantém no tempo. As bênçãos vêm de Deus, irmãos, e homem nenhum pode impedir. As bênçãos de Deus sobre nós decorrem da aliança que Ele quis fazer conosco e que Ele quer sustentar para sempre. Por último, a bênção de Deus se manifesta de forma variada, nós dissemos. Alguém certa vez afirmou o seguinte, que essa é uma bênção linda, no excelente estilo poético semítica, e cheia de uma mensagem muito necessária àqueles que enfrentavam incertezas e forças hostis na vida do deserto. Fala da bondade de Deus no cuidado e na proteção do seu povo. Quando um indivíduo ou uma nação se tornam o objeto do favor divino, o infortúnio, a fome, o perigo, a espada, só servem para provar o quanto o Senhor ama os seus filhos e como é capaz de libertá-los. Foi o que eu acabei de dizer. Quando nós afirmamos que Deus vai nos abençoar, não significa que nós não vamos padecer por alguma razão. Significa que, mesmo que venhamos a padecer com fome, espada, guerra, seja lá o que for, estas coisas, no propósito de Deus, só servirão para reforçar que Deus é o nosso Senhor, que Ele está sobre nós, que Ele nos protege, que Ele nos abençoa, que Ele nos liberta. Agora, irmãos, nós podemos aqui falar um pouco sobre os modos, ou a forma incrível com que nós somos abençoados por Deus. E aí eu diria que nós estamos nos referindo ao corpo do texto mais propriamente dito, do verso 24 até o verso 26, não é? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Cada uma dessas linhas apresenta o Senhor como sujeito, seguido sempre por dois verbos, sendo que o primeiro alude a um movimento de Deus visando o seu povo, e o segundo demonstra uma ação benevolente do Senhor. Quer dizer, nessa estrutura, o segundo verbo expande a ideia do primeiro. Por exemplo, abençoe e guarde. Resplandeça e tenha misericórdia. Levante e te dê a paz. Dessa forma, irmãos, a palavra bênção
pode ser ampla, mas frequentemente ela está conectada a situações bem específicas. Na Bíblia, nós vemos que Deus abençoa aos homens, concedendo a eles coisas como filhos, vida longa, saúde, discernimento, inteligência, capacidade de interpretar, vitória nas batalhas, prosperidade nos negócios, fé nas tribulações, milagres diversos. A lista é bem longa, é bem grande. Mas a maior bênção que Deus nos promete é a sua presença entre nós. É o seu braço, o seu amparo incondicional. Se você for parar para pensar nas bênçãos de Deus ao longo dos anos, na sua vida, na vida da igreja, você pode listar muitas. Eu tenho certeza que você pode listar muitas coisas. Porque a família é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Não é? O alimento é uma bênção. A amizade das pessoas é uma bênção. A igreja é uma grande bênção para nós. E tantas outras bênçãos que nós poderíamos mencionar aqui. Mas a maior, a principal, a presença de Deus. Porque nós não precisamos, irmãos, meramente de bênçãos pontuais, aqui e ali. Não é um livramento, não é um socorro apenas. Nós precisamos da comunhão com Deus. Nós precisamos que o Senhor nos tome nos braços. Nós precisamos que Deus estenda a sua mão para nós. A bênção de Deus tem que ser constante, senão nós caímos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O que é que significa que Deus nos guarda? Vamos pensar aqui em 3 palavras simples. O que é que significa que Deus nos guarda? Significa proteção, significa livramento, significa preservação. 2 belas imagens nos são fornecidas pelo Salmo 121. Também na oração sacerdotal de Jesus. Lembram do Salmo 121? Que ele diz que o Senhor te guardará de todo mal, que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, é uma ideia ali de proteção. Tá? Lá, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor Jesus pediu para que nós fôssemos guardados do mal. Também temos outros 2 versículos no Novo Testamento em que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, que nós somos guardados pelo poder de Deus. E Judas diz que Deus nos guarda de tropeços para nos apresentar diante da sua glória. Então é assim que Deus nos guarda. O texto também diz: faça resplandecer o rosto sobre ti. Essa é uma expressão belíssima, irmãos. Faça resplandecer o rosto sobre ti. Na Bíblia, constantes referências nós encontramos ao semblante dos mais diversos personagens, não é? O semblante comunica muita coisa, não é? E nas Escrituras é assim. Quando nós lemos as narrativas bíblicas, nós percebemos isso. As nossas experiências mostram também que o semblante das pessoas pode ser muito revelador. O semblante de Caim revelava o pecado dele. O semblante de Neemias mostrava a tristeza diante do rei. O semblante de Nabucodonosor mostrava a sua ira e indicava aos amigos de Daniel que eles estavam em apuros. Vocês lembram do semblante de Artaxerxes diante de Amã? Quando Amã vai ser enforcado, né, quando ele se lança sobre a rainha Esther, o semblante dele muda completamente ali e mostra que o seu outrora aliado agora estaria em apuros. Aqui, irmãos, aqui no texto, o semblante de Deus voltado para o seu povo é totalmente favorável. Essa é a ideia. Resplandecer o rosto indica que Deus está como que sorrindo para nós. Eu estou usando aqui uma figura, mas é para mostrar a beleza disso. O que é que significa que Deus resplandeceu o rosto? É a ideia de que Deus olhou para nós com favor. É como se Deus estivesse sorrindo para os seus servos. Esse sorriso de Deus, entre aspas,
é que faz Ele agir com misericórdia, é o que faz Ele nos oferecer aquilo que nós não merecemos, é o que nos afasta dos problemas. Esse sorriso de Deus, esse resplandecer do rosto de Deus, é o que faz as nossas orações serem respondidas, é o que faz nós sermos curados das enfermidades, é o que faz nós vencermos, irmãos, as tentações. E aqui, vejam esse detalhe preciosíssimo, né? O texto diz que o Senhor levante o rosto. A ideia, a lógica é como se você estivesse tentando um tipo de comunicação com Deus. Eu estou só ilustrando, tá? Mas é como se você estivesse tentando um tipo de comunicação com Deus e de repente o rosto de Deus está voltado para um outro lugar, mas de repente Ele levanta o rosto, Ele vê o seu povo, Ele vê o seu filho, os seus servos, e Ele sorri para nós. Ele levantou o rosto, Ele resplandeceu o rosto, Ele sorriu para nós. Nos deu a paz. Irmãos, eu diria, quando nós pensamos em Jesus, não é, que é o foco maior, é onde as bênçãos de Deus se traduzem da maneira mais plena. Quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus se encarnou, esse certamente foi o momento mais sublime em que Deus sorriu para nós. A luz veio ao mundo e aqueles que estavam em trevas viram a luz do Senhor. Imaginem, Jesus veio até nós, Deus desceu até nós. O Senhor se identificou conosco, o Senhor assumiu o nosso lugar. Que misericórdia, que bênção. Aqui o rosto de Deus resplandece para nós. Em Cristo, o rosto de Deus resplandece para nós. Por fim, estas bênçãos todas culminam em uma profunda e verdadeira paz. Como é que se encerra? Levante o rosto e te dê a paz. Irmãos, quem é que nos dá paz? É Deus. Você precisa de paz? Onde é que você tem buscado paz? Nós vivemos em um mundo, irmãos, carente de paz. Carente de paz. Nós estamos em um mundo que é um verdadeiro campo minado. Um barril de pólvora. As pessoas não encontram paz. Elas procuram paz em si mesmas. Elas não buscam a Deus, mas é em Deus que nós encontramos a verdadeira paz. Ele nos dá a paz. Irmãos, entendam, não é o mundo que nos dá paz. Não é o entretenimento que nos dá paz. Não são os filhos que nós temos que vão nos trazer a paz. Não é o casamento que nos dá paz. Não é o governo que nos dá paz. Muito menos. Muito menos. Não é a religião que nos dá paz. Quem nos dá paz é o Senhor. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz que nós esperamos, a paz que nós buscamos, a paz que nós ansiamos ter é a paz que vem de Deus. E não é a paz das circunstâncias, né? Nós já explicamos. É a paz da reconciliação com Deus, através de Jesus. É a paz da comunhão com Deus, que nos mantém firmes e fortes, mesmo quando estamos na pior de todas as turbulências. Portanto, nós temos aqui um bom quadro do que é a bênção de Deus sobre nós. E temos aqui razão suficiente para louvar e bendizer a Deus pelas bênçãos. Por quê? Aprendemos, em primeiro lugar, Deus é o provedor de todas as bênçãos. A única fonte de bênçãos para o homem é Deus. Segundo, Deus deseja abençoar o seu povo. Deus deseja. A bênção de Deus não depende de quem quer, de quem corre, depende dele. Ele deseja abençoar o seu povo. A bênção de Deus, em terceiro lugar, é decorrente do pacto que ele fez conosco. E em quarto lugar, a bênção de Deus se manifesta de uma forma constante e variada. Você quer ser abençoado? Busque a Deus.
Você quer ter paz? A paz nós só encontramos no Senhor. Não a paz que o mundo dá. Jesus diz, não é essa paz. É a paz que eu vos dou. Você tem precisado destas coisas? Você precisa dessas coisas? Acredito que sim. Você deseja ter uma vida abençoada, um ano abençoado, uma família abençoada? Então você já sabe a quem recorrer, você já sabe o que esperar da parte de Deus. Que Deus assim abençoe e guarde cada um dos nossos irmãos. Vamos orar? Deus amado, nada somos, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu como parte do teu povo. Nos deu uma diretriz segura para seguirmos. Nos trouxe o conhecimento da tua palavra. E agora nós aprendemos aqui coisas tão preciosas, Senhor. Coisas que estão relacionadas às tuas bênçãos e à forma como o Senhor nos abençoa. Nós não podemos, ó Deus, alcançar as bênçãos sozinhos. Nós não podemos, ó Deus, realizar coisas que só o Senhor pode realizar. E é do teu interesse. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou do pecado. O Senhor tem conduzido a tua igreja ao longo dos anos. Que assim continue acontecendo, ó Deus. Te louvamos e te bendizemos, te agradecemos e queremos, ó Deus, andar contigo todo o tempo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Nos dê, ó Deus, a tua paz. Livre-nos, ó Deus, em meio aos perigos. Não pedimos que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos guarde do mal. Não pedimos, ó Deus, para que tenhamos uma vida sempre tranquila, mas para que o Senhor esteja conosco mesmo na fornalha. Esteja com os teus fiéis, ó Deus, porque nós só confiamos em Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.